Boa noite, minhas irmãs. Esse mês a gente vai dar início, à nossa leitura de Provérbios, como a gente havia comentado lá no Instagram. E apesar de esse mês de junho não ser de 31 dias, para a gente ler direitinho um capítulo por dia, porque são 31 provérbios, são 31 capítulos, mas o 31 que é o mais importante, inclusive, que é quando fala sobre a mulher sábia, a mulher virtuosa. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos começar hoje pelo capítulo 1. Eu queria frisar alguns versículos, como são muitos. Aí então nós vamos fazer a leitura e depois eu vou frisar alguns versículos para a gente comentar um pouco sobre eles. Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as parábolas e os enigmas dos sábios. Esse aqui é muito importante, eu quero frisar, que é o 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem teme ao Senhor cumpre esse princípio e adquire a sabedoria, porque existem muitas pessoas que são até inteligentes por aí, mas sabedoria vem do alto, vem do Senhor. E você vai entender por quê. Aí a partir do versículo 8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, temos todos nós uma só bolsa. Veja que aqui eles estão querendo armar para alguém, mesmo que seja inocente, para matar, para pegar os bens, Isso aqui é um roubo, E aí ele diz no versículo 15, meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a sua própria vida. Agora, esse aqui é muito importante também a gente frisar, que é o 19. Esse é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, todo ganancioso tem o espírito da ganância e esse espírito tira a vida dessa pessoa, Você vê que ele arma emboscada para outras pessoas, pode até vir a matar alguém e roubar, mas aquele espírito de ganância que vai tirar a própria vida dele, ou seja, tudo que ele está fazendo, ele vai colher nele mesmo, nas consequências daquilo mesmo que ele faz. Algumas pessoas até tentam atribuir algumas situações a Deus, mas veja que é muito simples, se você planta, você colhe, Então, se ele está armando para os outros e tem esse espírito de ganância, para ter o que é dos outros, os despojos, que são os bens daquela pessoa, veja que essa própria ganância, esse próprio espírito vai tirar a vida dele, E aqui entra algo muito interessante a partir do versículo 20, que diz assim, a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês recusaram a ouvir, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar,
com o redemoinho, quando lhes sobrevier o aperto e a angústia, eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Lembra que a gente leu lá no 7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Aqui no 29 vai dizer, porque essas pessoas odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Veja que é importante a gente obedecer a repreensão do Senhor. Quando o Senhor nos repreende é porque Ele nos trata como filhos, né? A Bíblia diz isso, né? Se somos filhos, somos tanto repreendidos quanto disciplinados pelo Senhor, porque é isso que o Pai faz, né? O Pai e a Mãe. E aí ele diz, portanto, comerão do fruto da sua conduta. Isso aqui é importante lembrar que é o que a gente falou sobre as pessoas gananciosas. Eles comerão do fruto da sua própria conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse aqui é o último versículo do capítulo 1 e é muito importante, vou ler de novo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E é isso que a gente busca, né, minhas irmãs? No conhecimento do Senhor, no temor do Senhor. É buscar no Senhor essa tranquilidade, né? Essa segurança que só o Senhor pode nos dar. E quando fala aqui da sabedoria, eu não sei vocês, mas eu sempre ficava assim, Senhor, a sabedoria fala aqui como se ela fosse uma pessoa. E há um tempo atrás eu tive esse entendimento da parte do Senhor e também ouvi outras pessoas, né, homens de Deus falando sobre isso. E eu queria ler com vocês agora 1 Coríntios 1:24, que diz assim: Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então já vou começar falando para vocês que a sabedoria é Jesus. Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. No versículo 1 que a gente leu aqui, quando ele fala assim no 23, deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Isso foi até uma das coisas, inclusive, que ele disse aos discípulos, né? Ele falava por parábolas e conversava e os discípulos ainda não entendiam. Depois que Jesus, né, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e o Espírito Santo veio sobre eles, eles compreenderam tudo que eles ainda não tinham compreendido, porque foi depois que o Senhor derramou sobre eles o Espírito Santo que eles compreenderam todas as coisas. E aqui ele fala, né? Eis que derramarei o meu Espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. E é muito importante a gente saber que Jesus é a própria sabedoria, né? Que Ele é a sabedoria de Deus, porque resume-se tudo mesmo em Jesus, né? Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso resgatador, Ele veio aqui nos resgatar, né? Eu achei muito incrível a explicação que um dia eu ouvi, né? E dizia assim, por que Jesus morreu e ressuscitou e pôde, né, pagar a nossa dívida? A Bíblia diz que nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus, nós éramos inimigos de Deus. E aí a pessoa explicou assim para mim, pense assim, ó, Jesus, além de ser o Filho de Deus, ele não tinha pecado. Lá em 1 Pedro diz que ele não pecou. Diz assim, é aquele que não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Então, o Senhor não pecou em nada, o Senhor Jesus não pecou em nada. E só por isso ele conseguiu resgatar as nossas almas, né? Ele conseguiu morrer e aí essa pessoa explicou assim para mim, olha, quando Jesus morreu, e ele chegou lá, né, no mundo dos mortos, que a Bíblia chama de Hades. Hades seria o lugar dos mortos, né, onde os mortos vão. E aí chegou lá, e aí disse assim, a morte abriu o livro, e olhou e fez, oxe, cadê o nome de Jesus aqui? Porque o salário do pecado é a morte. Então só morre, a morte só é pagamento para quem pecou. E Jesus nunca pecou. E por isso ele deu game over na morte, né? Ele venceu a morte, porque ele nunca pecou. E somente as pessoas que pecaram têm como consequência a morte. Então ele venceu a morte e o inferno, né? E ele tomou essas chaves. E aí sim ele pôde voltar e nos resgatar.
Ele ressuscitou, o Espírito Santo ressuscitou Jesus no terceiro dia e ele subiu com toda a autoridade, que a Bíblia fala isso, né? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, né? Foi isso que Jesus disse. E ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, mas ele também é o Rei de todas as coisas, ele é o Filho perfeito, né? Nós buscamos o alvo, que é ser semelhante a ele, semelhante a Jesus, mas ele é o Filho perfeito, ele é o nosso exemplo a ser seguido, né? Ele é o nosso realmente irmão mais velho, que é aquele que a gente olha e se espelha, né? Então, que você não venha, minha irmã, olhar as circunstâncias. Eu sei que as dificuldades são muitas realmente, eu sei que todas as coisas vão cooperar para o teu bem, mas por enquanto, né, que essas coisas tenham acontecido em relação ao teu casamento, à tua família, entenda isso como um processo do Senhor para te libertar primeiro de você mesma, que a gente tem que abrir mão até da nossa própria vida, do marido, filho, tudo. E abrir mão não é ir embora não, pelo amor de Deus, é no coração. Muitas vezes no nosso coração a gente entroniza essas pessoas, né? Como se essas pessoas fossem deuses em nossas vidas. E o Senhor, Ele não suporta a idolatria, né? Ele não tem problema com questionamentos, como eu sempre falo, com perguntas e questões, ele sempre vai, né, de acordo com a vontade dele, nos responder. Mas a idolatria, sim, é o oposto da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a idolatria torna impossível a gente conseguir agradar a Deus. E muitas de nós, né, idolatramos o casamento, o marido, os filhos, por um período do deserto. E o Senhor, por misericórdia, por graça, nos traz para esse lugar de deserto, para cuidar da gente, tratar, né, nos limpar realmente com o sangue de Jesus, nos limpar dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí sim, depois de limpos dos nossos pecados, o Senhor, Ele nos tira desse processo do deserto, né? Depois que somos aprovados, porque a Bíblia diz que somos provados, e depois de aprovados, aí sim a gente recebe a coroa da vida. Então, tudo coopera para o nosso bem eterno, né? Tudo coopera para a eternidade. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Para o nosso bem eterno. E que o Senhor possa trazer, minhas irmãs, essa clareza à mente e coração de vocês e que vocês possam também buscar essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus. Ele é a nossa sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus para nós. Então, devemos buscar nele essa sabedoria. E que essa seja a nossa oração de hoje, né? Buscar no Senhor essa sabedoria para lidar com os filhos, com a casa, com a família, né? Nesse período de deserto. É tanta conversa às vezes, a gente às vezes quando está na primeira fase, né? Que é bem comum falar para todo mundo o que está acontecendo. Aí acaba criando algumas situações meio complicadas, mas que o Senhor venha te dar sabedoria, minha irmã, do alto. Sabedoria do próprio Jesus, que Ele é a nossa sabedoria. Para que você possa discernir, né, os momentos de falar, de calar, que o Senhor coloque em teu caminho alguém de confiança da parte dele para você poder conversar, orar, se abrir, chorar, que isso também é muito importante. É por isso que não existe ninguém servir ao Senhor sozinho em casa. Você precisa estar inserida no corpo de Cristo, precisa ter comunhão com os irmãos, você precisa disso. Então, não fique sozinha, não se isole. Busque no Senhor primeiro, que Ele te direcione para onde você deve ir. E não fique sozinha, não existe buscar o Senhor sozinho. O Senhor não faz nada individual. Tudo que Deus faz é no plural. Ele pode usar você, mas através de você Ele vai alcançar muitas vidas. O Senhor sempre vai fazer as coisas para alcançar muitas vidas. Pai, muito obrigada, Pai, por mais um dia que podemos estar aqui juntas, Senhor, em Tua presença, porque a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E estamos aqui reunidas, Pai, em Teu nome, para aprender mais da Tua palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajude em saber como agir, como reagir às situações que temos enfrentado. Como diz a Tua palavra, Senhor, lá no livro de Tiago, que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Então, Senhor, que nós possamos ter fé, Senhor, em nossos corações, de que o Senhor não somente ouve as nossas orações, mas também responde. O Senhor é um Pai verdadeiro, um Pai misericordioso, um Pai que cuida, que nunca abandona, nunca trai. Muito obrigada, Senhor, por termos essa certeza, por podermos confiar, Senhor, de olhos fechados em Ti,
Muito obrigada pela paz que excede o entendimento que o Senhor tem nos dado em meio a tantas situações, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é fiel e verdadeira. E te pedimos, Pai, que por misericórdia não nos deixe esquecer, Pai, te pedimos que não nos deixe esquecer, principalmente nos momentos maus, Senhor, nos momentos de angústia, de aflição. Não nos deixe esquecer que temos um Deus todo-poderoso que tem o controle do universo em suas mãos e que tem a sua mão direita vitoriosa. Não nos deixe esquecer que é a esse Deus e Pai que nós servimos e que nós temos. Por favor, Senhor, por misericórdia, nos fortalece a fé, aumenta-nos a fé, para que possamos agradar a Ti, Senhor, e para que também possamos, Senhor, impactar a vida de outras pessoas, através do nosso testemunho, através dos processos e das situações difíceis em nossas vidas, que elas sejam realmente, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Continua nos firmando, Pai, firma os nossos passos e a nossa vida em Ti, continua nos santificando e nos conduzindo, Pai, no Teu caminho e sempre para o alvo, Senhor, para que a gente não deixe as situações que acontecem ao nosso redor nos desviar, Senhor, do propósito eterno de Deus, que é uma família, de muitos filhos que são parecidos com Jesus. Pai, que possamos fazer sempre Tua vontade em todos os nossos caminhos e decisões, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.